Eu vou te mostrar como nós fizemos uma clínica odontológica focada em venda de tickets maiores, como implantes e protocolos, a sair de um faturamento de R$ 50 mil para R$ 220 mil por mês, sem precisar depender de indicação, boca a boca e sem ficar esperando o paciente aparecer do nada no WhatsApp ou então presencialmente na clínica. Eu vou colocar alguns prints aqui na tela do nosso grupo interno de trabalho, para que você possa entender que isso aqui não é só mais um vídeo do YouTube, não é só uma promessa bonita. É um projeto executado de perto, onde nós mesmos aqui da IdeaWeb colocamos isso em prática. Tá? O pessoal da minha equipe vivenciou isso e vivencia até hoje em várias clínicas por todo o Brasil. E isso não foi sorte, não foi um anúncio que viralizou, uma imagem, um vídeo, foi um método. E é exatamente esse método que eu quero mostrar para você aqui na tela do meu computador. Vai ser um passo a passo completo para que você aplique aí na sua empresa e também passe a vender muito mais. Para quem ainda não me conhece, eu sou o proprietário da IdeaWeb, uma assessoria de marketing e vendas que possui um braço focado na área de odontologia. E a gente atende clínicas odontológicas por todo o Brasil, tá? Principalmente clínicas focadas em procedimentos de alto valor, que exigem muita confiança do outro lado do paciente para que ele venha a adquirir, a comprar aquele procedimento. Aqui nós já investimos mais de R$ 5 milhões somente em anúncios, né? Ou seja, na parte da mídia paga. E ao longo dos últimos anos a gente estruturou um método próprio chamado C4. Ele significa confiança, captação, comercial e controle. E agora eu vou abrir um mapa dessa estratégia para você entender como isso funciona na prática. Então vamos lá, antes de eu apresentar o método aqui, gostaria de trazer algumas informações importantes dessa clínica em específico, tá? O foco desde o início do projeto foi vender procedimentos de alto ticket, né, com próteses, protocolos e implantes, certo? Não é que não era vendido outros procedimentos, mas esse era o foco, o posicionamento era esse. Então isso ficou muito claro desde o início do projeto. Os proprietários e a equipe, né, dessa empresa tinham um conhecimento técnico muito bom. E eles conseguiam transparecer isso, né? Não adianta a gente só ser bom, nós precisamos mostrar que nós somos bons, né? Eu levo muito o exemplo do próprio McDonald's, né? Eles não têm o melhor hambúrguer, mas eles são os mais conhecidos, então eles acabam vendendo mais também. E o pessoal lá da empresa tinha um ótimo conhecimento técnico para passar isso adiante, né? Um ponto muito importante que até fez com que o proprietário ficasse com o pé atrás iniciar o projeto era a concorrência muito alta ali no raio, né, que a empresa estava localizada. Tinha muita rede e tinha muita franquia. Então, essas empresas, elas já trazem uma autoridade própria, independente de quem for o proprietário, porque elas muitas vezes estão por todo o Brasil, né? Então, independente de quem for o dentista que for abrir essa franquia, ele já nasce com uma autoridade, já nasce com uma marca, né? Então, tinha muita essa dificuldade nesse sentido por conta da alta concorrência. Mas depois acabou não sendo um problema. E essa empresa tinha de 6 a 10 colaboradores naquele momento em específico. Mas vamos lá, só para trazer uma contextualização aí sobre a clínica em específico que eu vou relatar todo o método que foi aplicado aqui. O método, como eu alinhei antes com vocês também, ele se trata de 4 pilares: confiança, captação, comercial e controle, tá? Então é um passo a passo. Aqui a gente inicia com o pilar da confiança. Na área da saúde, principalmente, para você conseguir vender algo, você primeiro precisa transmitir autoridade, credibilidade para gerar essa confiança. Saúde é uma coisa muito delicada, né? Eu não vou deixar minha saúde ser independente do procedimento, independente do serviço que eu for contratar, ou do produto que eu for comer, né? Eu não vou deixar minha saúde nas mãos de qualquer pessoa, ou de qualquer empresa. Então, eu preciso primeiro conhecer, eu preciso entender um pouco mais por trás, principalmente se eu vou fazer a compra de um procedimento que às vezes custa 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Né? Então não vou fazer um investimento nesse tamanho, ainda mais sendo da área da saúde, em pessoas que eu não confio. Então você pode ser o melhor dentista do Brasil. Se você, infelizmente, não souber se divulgar, fazer marketing para você mesmo, se você somente for o melhor, mas não parecer ser o melhor, você vai acabar perdendo muita venda para concorrente, infelizmente. Porque esse é o mundo que a gente vive hoje. Antigamente a gente dependia muito mais de indicação. Hoje tem a questão do marketing, as pessoas aparecem mais, as empresas aparecem mais. E aí as indicações elas vão caindo, porque tu tem tantas possibilidades, né? Então acaba tendo um excesso de possibilidade das pessoas, muitas vezes elas optam por quem parece ser o melhor. Então isso é fundamental aqui nesse primeiro pilar, a gente conseguir fazer isso, transmitir confiança, credibilidade, autoridade. E para isso a gente alinhou toda a vitrine digital desse cliente aqui. O que é a vitrine digital? É o local onde você vai conseguir ver informações da empresa, através do Google, né, na ficha lá do Google Meu Negócio, e do Instagram e do Facebook. Então a gente fez todo o posicionamento ali para que transmitisse essa confiança, autoridade, credibilidade. E a parte de posicionamento, tá? Como é que é feito isso? Como é que eu transmito credibilidade? Como é que eu transmito autoridade para o meu público? Você precisa produzir conteúdo, você precisa humanizar. Cara, eu sempre digo aqui com as outras empresas, até o Luciano Hang, que já está multimilionário, ele começou a aparecer. Por quê? Porque ele descobriu que ele vendia muito mais. As pessoas querem saber quem está por trás. As pessoas querem saber como elas são antes de ir lá e executar um procedimento, por exemplo.
que isso traz confiança. Se eu vejo uma marca, eu não confio. Se eu vejo a pessoa que está por trás da marca, eu passo a confiar. Então, humanização é muito importante. Trazer casos de sucesso também, um antes e depois ali no perfil é muito legal, né? Então a pessoa antes do implante lá, pô, às vezes um pouco meio triste, né? Não consegue ter confiança para sorrir. E depois, você mostra depois a pessoa feliz, né? Mostrando o resultado, porque você não pode chegar no teu perfil e ficar postando, às vezes, eu vejo dentistas postando o procedimento específico, sabe? Às vezes sangue, uma foto da boca lá, às vezes toda inchada. Você não vende isso, você não pode transparecer que vai ter uma dor ali nesse processo, você precisa mostrar o resultado, o benefício que vai ter. Então cuide muito com isso, você está vendendo para outras pessoas, não para outros dentistas, certo? E aqui a gente executa todo um branding para tickets maiores, certo? Então esse é o primeiro pilar, confiança. Partindo aqui para o pilar de captação, nós temos primeiramente mapa da empatia. O que seria isso? Então você pode printar aqui e fazer uma análise, tá, interna aí da sua empresa, para você conhecer melhor o seu público. Ah, eles estão mais vendendo para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você precisa se posicionar, você precisa entender quem é o seu público. Então aqui a gente desenhou nessa clínica em específico o que essa pessoa sente, o que essa pessoa escuta, o que ele vê, quais são as fraquezas, quais são os ganhos, né? Quais são as necessidades dessas pessoas. Ou seja, a gente pegou o cliente ideal dessa clínica, né, desenhamos quem seria ele para fazer as nossas comunicações, para fazer os nossos vídeos, as nossas imagens, que dessa forma eu consigo ser muito mais assertivo. Sabe aquele anúncio que tu tá nas redes sociais ou então no YouTube e tu pensa, caramba, esse anúncio é para mim, parece que ele me conhece. É porque a pessoa, né, que criou esse anúncio, ele fez um bom estudo de público, ele fez esse mapa da empatia, certo? Então isso aqui é muito importante, você definir todos esses pontos aqui. Depois a gente parte para os criativos, né? Para utilizar através do tráfego pago, para essa sua mensagem, esses seus vídeos, esses seus materiais chegarem em mais pessoas. Não adianta a gente só ter um Instagram bonito se isso não vai chegar para ninguém. É como você ter uma loja da Apple que já é conhecida pra caramba no deserto. Não vai vender. Por quê? Porque não tem ninguém passando na frente. Né? Então a sua clínica é a mesma coisa. Não adianta só ter um Instagram bonito, não adianta só ter o perfil do Google, você precisa captar, chegar em mais pessoas. Tá? Então você pode aproveitar materiais do orgânico, você pode trazer depoimentos, prova social, antes e depois, isso aqui é muito importante. Claro que sempre cuidando ali com as normas, né, da odontologia, que a gente sabe que é bem chatinho também. Trazer conteúdo informativo, então, vou pegar um exemplo, né, do senhor que eu conheço, ele comentou assim, olha, cara, eu até faria implante, eu não me sinto muito bem, né, com esse dente que tá faltando, não consigo sorrir, não consigo comer direito, mas, cara, deve doer muito fazer a cirurgia, todo o procedimento e tudo mais. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. Mas ele não sabia que pode ser um processo muito tranquilo. Então você pode vir fazer um vídeo e mostrar como é o processo, mostrar que não existe dor ali no caminho, né? Mostrar que é tranquilo, que claro, pode existir dor sim, só que relaxar esse cliente, tranquilizar, mostrar que ficar com o dente faltando é muito pior do que fazer essa cirurgia. Então criar conteúdos informativos, criar conteúdos nesse sentido. Humanização também, então são criativos voltados para o tráfego pago que são humanizados e trazendo dor, necessidade, contexto e fazendo uma chamada para ação. Então vou trazer um exemplo aqui de como poderia ser esse criativo, tá? De modo bem rápido e bem superficial. Se você não está conseguindo comer direito, se você não tem confiança para sorrir no meio das pessoas, você sabe que existe uma solução para isso, que seria... Aí você traz qual que é a solução, né, do seu procedimento e tudo mais, e traga os benefícios depois. Com isso, você pode voltar a sorrir, você vai comer melhor, e isso tudo transparecendo através do vídeo. E no final, sempre precisa ter uma chamada para ação, convidando a pessoa a fazer algo específico, seja entrar no seu WhatsApp, visitar a clínica, né, ou ligar para a empresa, sempre tem que ter uma chamada para ação, tá certo? Utilizando todos esses materiais, esses criativos, aí a gente utiliza eles no tráfego pago, né, de maneira estratégica. Então existem várias estratégias que a gente utilizou aqui, tá? E a primeira delas é estar no Facebook, Instagram e Google. Muitas vezes o implante ele é comprado, né, por pessoas de maior idade, né, que estão já com uma idade mais avançada. Então você precisa também estar no Facebook, mesmo que, eu não uso mais, eu acho que o Facebook não é mais utilizado. A maioria do resultado que a gente teve aqui com essa empresa foi vinda do Facebook. Porque o público-alvo dela estava lá, nós identificamos isso no mapa da empatia. No Instagram também conseguimos resultado e no Google também. Sabe por quê? Porque no Google é uma ferramenta de intenção. Então, se tem alguém que não sabe de algo, ou se tem alguém buscando fazer algo, buscando alguma informação, buscando um produto, um serviço, e ela não tem isso na cabeça, né, ou não sabe quem chamar, por exemplo, ela vai no Google. Quando a gente não sabe de algo, a primeira coisa que a gente faz é ir no Google. Então, o que nós fizemos? Nós cercamos o nosso cliente, tanto as pessoas que já estavam buscando fazer implantes, protocolos, quanto as pessoas que ainda estavam naquele momento de estar pensando ou começando a ter esse desejo. Desejo através do Instagram, Facebook, pessoas que já estão prontas para comprar, Google. Então, nós cercamos essas pessoas e fomos criando uma teia para que essa pessoa encontre a clínica independente do local onde ela estiver.
tá certo? Depois de ter escolhido os canais, né, de tráfego que a gente iria utilizar, nós fazemos a segmentação de público. Diferente de uma rádio, de um jornal, por exemplo, aqui você consegue escolher para quem você vai aparecer. Eu consigo escolher, por exemplo, se eu quero aparecer somente para homens, se eu quero aparecer somente para pessoas que gostam de futebol, se eu quero aparecer somente para pessoas que têm mais de 50 anos, né? Então a gente consegue fazer uma segmentação e ser muito assertivo na nossa comunicação. Depois disso, nós começamos a distribuir esses conteúdos em massa. Então, os conteúdos dessa clínica começaram a chegar em todas as pessoas que são do público-alvo. As pessoas começaram a comentar na região, começaram a falar umas com as outras, né, até sobre esses conteúdos. Nós começamos a fazer testes também. Então, se a gente tem um vídeo A e um vídeo B, a gente precisa entender qual deles que está trazendo mais performance. Então, digamos que o vídeo B trouxe mais resultado. Perfeito. Então, o vídeo A a gente elimina e cria vídeos parecidos com o vídeo B. Isso nos traz muito mais assertividade, porque a gente está agindo por dados e não por achismo, certo? Então, depois a gente entrou com outras estratégias, aqui não vou entrar muito a fundo, mas vídeo view, estratégia de WAR, remarketing. Sabe quando você acessa aquele site e depois você entra no Instagram, no Google, no YouTube e aquilo fica te perseguindo? Seja um produto, um tênis, algo nesse sentido. É isso que nós fizemos também aqui nesse projeto, remarketing, aparecer para a pessoa, fazer essa empresa ser lembrada. Então foi isso que nós fizemos no projeto também. E é isso que você precisa executar na sua clínica. Você precisa aparecer, não só com um vídeo, mas aparecer com uma imagem, com um vídeo diferente, com um vídeo curto, com um vídeo mais extenso. Então você vai fisgando a pessoa aos poucos, para fazer com que ela chegue no momento de comprar futuramente. Ranqueamento da área de pesquisa. Então faz o teste aí, dentista. Pesquisa aí no teu Google. Dentista perto de mim. Implantes e protocolo na cidade tal. Veja se a sua clínica está aparecendo por primeiro, ou pelo menos no top 3. Se você não estiver aparecendo, você está perdendo muita venda por mês. Porque pode ter certeza que existem diversas pessoas que estão pesquisando nesse exato momento pelos teus procedimentos. E aí você está deixando venda escapar. Você está deixando os concorrentes aparecer primeiro. Tá? Então isso aqui é muito importante, a gente ranqueou essa empresa lá no topo para aparecer quando alguém fizesse essa pesquisa. E nós levamos também essas pessoas que estavam interessadas nos vídeos, ou então através da pesquisa do Google, nós direcionamos todas elas para o WhatsApp da clínica. Mas você pode direcionar também para um cadastro, ligação, né, visita presencial mesmo, então existem essas formas também, tá certo? Aqui de modo resumido seria mais isso, foi essa forma que a gente trouxe um volume maior de pessoas chegando até a clínica aqui em específico. Vamos lá, então depois do pilar de captação, nós temos o pilar comercial. De nada adianta eu atrair diversas pessoas para quererem conhecer um pouco mais sobre o trabalho da minha clínica se eu não tenho um bom comercial. Você vai estar jogando água em uma peneira, certo? Você vai perder várias oportunidades se você não tiver com a parte comercial bem alinhada. E aqui muitos empresários pecam. Investem um monte de dinheiro em tráfego pago, mas não olham para o comercial. Ou acham que precisam investir mais para ter mais resultado. Não, às vezes é só o comercial, é o teu funil. Então isso aqui é muito importante também, tá? Você prestar atenção na etapa comercial. E aqui existem os processos que nós implementamos, tá, na clínica. O primeiro, follow-up, ou seja, uma pessoa chamou, entrou em contato e depois não respondeu mais. Cara, olha o mundo corrido que a gente está hoje. Você como empresário, você como dentista, você lembra de responder todo mundo no seu WhatsApp? Você às vezes não esquece? Então é importantíssimo fazer follow-up, tá? Para quem não sabe, follow-up é uma sequência de contatos que você realiza com uma pessoa, pode ser por ligação, por WhatsApp, por e-mail, tá? Uma sequência que você faz com essa pessoa para continuar avançando na conversa com ela. Às vezes a pessoa só esqueceu, ou às vezes não foi mais prioridade para ela naquele momento, mas semana que vem vai ser. E se você não fizer follow-up, o seu concorrente vai fazer. E aqui tem uma pesquisa muito interessante que eu puxei aqui. Olha só, 80% das vendas exigem pelo menos 5 follow-ups após o primeiro contato. Então você aplica uma cadência de pelo menos 10 pontos de contato. Você pode enviar depoimento, áudio, fazer ligação, pode enviar conteúdos de valor, pode enviar um link do antes e depois que você fez com o cliente aí, né? Tudo para conseguir reconectar com aquela pessoa. Então, poxa, às vezes você encaminhou lá uma mensagem e a pessoa não respondeu. No outro dia, manda um áudio. Oi, fulano, cara, eu lembrei de você ontem aqui porque veio um cliente que também estava interessado em fazer um implante. E eu lembrei de você logo na hora. Como é que tá aí hoje? Você consegue ver um horário na sua agenda para a gente marcar essa consulta inicial? Você pode resgatar muitas pessoas assim, e muita empresa deixa de fazer o famoso follow-up, tá? Implementamos scripts, tá? O que seriam esses scripts? A gente padronizou o atendimento etapa por etapa. Então, muitas secretárias fazem o que vem na cabeça delas. Ou seja, alguém entrou em contato, elas mandam, oi, tudo bem, como eu posso ajudar? Aí depois mandam uma outra mensagem, aí depois um outro tipo de mensagem. Não, você precisa padronizar. Você precisa ter scripts, você precisa ter modelos de mensagem que vão tanto para a etapa de agendamento, para a etapa de confirmação, para a etapa de lembretes, para a etapa inicial quando alguém entra em contato. Então você precisa ter um manual, digamos assim, uma receita, né, com mensagens já
pré-programadas. E é claro que você não vai agir como um robô, mas tendo esse script, né, esse processo validado, depois você otimiza ele. E aí você consegue sempre ir melhorando. Independente da secretária que você tiver, se você tiver esse manual, ela vai seguir aquilo e vai manter o padrão de qualidade que você quer entregar. Agora, se você deixar a secretária, olha, faz do jeito que você acha melhor, cada hora ela vai fazer de uma forma diferente, cada secretária vai agir de uma forma diferente, são pessoas. Então você precisa ter uma boa receita, um bom processo para que ela possa seguir, certo? Estrutura anti-no-show, que é o que muitas clínicas sofrem com agendamento de consulta e aí chega na hora o paciente não vai. Nós implementamos um processo, tá, para que isso diminuísse. É claro que não tem como tirar 100%, né, dos no-shows, mas a gente diminuiu isso drasticamente, fazendo algumas estruturas aqui que isso eu não vou poder passar para você, vai ser um bônus aí, né, mais para frente. Vou trazer um outro vídeo a aprofundar mais nisso aqui, tá, para que vocês possam implementar aí na estrutura de vocês também. E nós implementamos um CRM, né? O que seria um CRM? Uma estrutura, uma ferramenta que você consegue gerenciar todas as oportunidades que você tem. Lá você consegue ver quem está na fase de agendamento, quem acabou de entrar em contato com você, quem já fechou, quem foi enviado o orçamento, tá? Então a gente utiliza essa estrutura aqui. Novo lead, em contato, contato realizado, consulta agendada, consulta realizada, orçamento enviado e venda realizada. Assim você consegue saber quantas pessoas você tem aqui, quantas pessoas você conseguiu progredir e conseguiu estar em contato, quantas você teve um contato realizado, de quantas pessoas que te chamaram, quantas que você conseguiu agendar. Então você começa a ter métricas aqui, isso é muito importante para a sua clínica também, tá? Esse ponto aqui a gente começou a otimizar também as campanhas a nível de anúncio. O que seria isso? A partir do momento que a gente recebe pessoas interessadas através do tráfego pago dentro do CRM, nós pegamos as pessoas que concretizaram consultas ou concretizaram vendas, né, que se tornaram clientes de fato da clínica e jogamos elas, né, dentro do gerenciador de anúncios, né, dentro das estratégias de tráfego. Por quê? Ela acaba ficando muito mais inteligente, ela começa a pesquisar pessoas parecidas com essas que vocês já conseguiram vender. Então isso aqui a gente implementou na clínica e trouxe muito mais inteligência para o projeto, tá certo? Depois a gente passa para a etapa de controle. Vamos lá, de nada adianta eu ter todo esse processo e não ter dados, não ter controle, não saber quantas pessoas entraram em contato comigo, quantas que eu fechei, quanto que eu investi, quanto que retornou. Você precisa ter dados para saber onde agir, para não ficar no escuro. Tráfego pago todo mundo faz, né? Você mesmo pode pegar e fazer aí. Talvez não vai ser a melhor forma, talvez não. Mas a parte do tráfego específico é muito fácil. Agora, otimizar, ter o melhor resultado, isso você só consegue com dados, com otimizações, com ter esses parâmetros, tá? Então, o que nós fizemos aqui nessa clínica foi ter mais clareza, identificar aonde que a gente está virando. Poxa, eu vi aqui que a gente está conseguindo agendar muita consulta, mas a gente não está conseguindo fazer as pessoas de fato virem aqui na clínica. Então a gente precisa melhorar a taxa de no-show. Olha, eu estou entrando em contato com muitas pessoas, mas elas não estão me respondendo. Então eu preciso melhorar minha mensagem de conexão. Olha, eu estou investindo R$1.000 em tráfego, mas está voltando 500 só. Então a gente precisa olhar para o ROAS, a gente precisa saber quanto que está sendo investido, quanto que está retornando e se está sendo viável. Se não tiver, a gente precisa voltar a analisar tudo. Então a gente precisa ter controle de dados, ter informações para poder agir em cima disso. Eu até posso estar tendo um mês ruim, com poucas vendas, mas se eu tiver dados, se eu tiver controle, eu consigo saber aonde que eu estou errando, aonde que eu preciso melhorar. Então o que você precisa para poder controlar os dados é ter um dashboard, é poder metrificar todas as suas ações. Parecido com esse aqui, né, que eu peguei de exemplo de um dos clientes que nós temos aqui, onde apresenta os dados do funil, das etapas, né, e a gente consiga avaliar a nível de mercado se a sua clínica está indo para o local certo, né, se a nível de mercado as taxas estão boas. Então a gente precisa analisar isso por dados e não por achismo, certo? Porque se você fica no escuro, você começa a agir com o que você acha. E os dados te mostram muitas vezes o contrário. Então, é muito mais assertivo você agir com base nisso. O empresário precisa disso, ele precisa poder colocar o investimento dele tendo mais assertividade, tendo mais certeza daquilo. Se agir por achismo, vai acabar colocando dinheiro, às vezes, em locais que não deveria ter colocado. Então, os dados, eles mostram exatamente o que você precisa fazer para melhorar, quais são os seus pontos fortes, né? Como você pode ter mais previsibilidade. Pô, então aqui, eu investi R$1.000 e retornou 15 mil. Beleza, então no mês que vem eu vou investir 2 mil e vai retornar 30, né? É uma média, eu começo a ter previsibilidade. Então, isso aqui é muito importante. Obviamente, não é fácil aplicar todo esse método. Assim como tudo na vida que nos traz benefícios, é um processo lento que exige cuidado, conhecimento, melhoria contínua, consistência. Aqui eu apresentei ele de maneira mais resumida possível. Mas se você quiser o auxílio da minha assessoria, o link está aqui na descrição do vídeo. Após o preenchimento do seu cadastro, nosso time comercial vai entrar em contato com você para entender o seu momento atual e agendar uma reunião para apresentar melhor o nosso trabalho. E se você quiser que eu traga mais bastidores reais e projetos que a gente executa aqui em clínicas odontológicas por todo o Brasil,
Comenta aqui que eu continuo abrindo o jogo aí com vocês. Além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Até mais!